Outro ponto muito importante que está aqui em Brasília, que está pegando fogo, Geise, é a questão da anistia. Hoje, novamente, a gente já tinha dado mais cedo que a oposição cravou aí a votação da urgência do PL da anistia para amanhã. Agora, durante essa coletiva de imprensa, o líder da oposição, o deputado Luciano Zucco e outros integrantes aí então, do Partido Liberal deve ser, então, votada a urgência do PL da anistia, o que significa os deputados vão votar a urgência para que o projeto não precise ser analisado antes do plenário em alguma comissão especial, ou seja, vai ser votado, aprovada a anistia. Essa urgência, a anistia vai ser votada logo em sequência no plenário da Casa. Não se tem ainda o texto exato que vai ser votado na Câmara dos Deputados e nem o relator. Porém, por aqui nos bastidores, o nome de Tião Medeiros, um deputado do PP do Paraná, é o principal cotado para assumir a relatoria aí do PL da anistia. Basta a gente seguir, então, por aqui, acompanhando os próximos passos de toda essa movimentação política aqui em Brasília, que ocorre depois, então, da condenação de Jair Bolsonaro e demais 7 acusados por suposta tentativa de golpe de Estado. Tudo isso uma resposta aí da Câmara a essa questão política do Brasil. A gente vai acompanhando, o PL já tinha anunciado, então, essa movimentação para votar anistia depois dessa condenação de Bolsonaro, e a gente começa a ver, então, toda essa movimentação a partir de hoje. Amanhã tem mais uma reunião aí com o Hugo Mota, e com certeza vai ter muita coisa por aqui. Geise, volto com você. Muito obrigada, Sara Pérez, pelas informações aqui no nosso Jornal da Oeste. Até a próxima. Claro que para reverberar os principais fatos do dia, nós temos sempre o nosso excelente time de analistas políticos. Vamos conhecê-lo. Então, vocês sabem que por aqui o que manda mesmo é a tradição, cavalheirismo. Então, sempre começamos pelas damas. Fabi Barroso conosco hoje. Boa tarde, Fabi. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Oeste, segunda edição. Boa tarde, Geisiane. Boa tarde, meu amigo Serrão. Boa tarde a todos aqui da audiência do Jornal da Oeste, segunda edição. E estamos acompanhando agora Brasília trabalhar. Ainda não chegou, hein, Geise? Nós estamos em quarta-feira de cinzas? Não, ainda tem, pelo visto, temos trabalho. Hoje é terça, Fabi. Vamos ver até amanhã. Conosco também o nosso querido mestre Jorge Serrão. Serrão, boa tarde. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Oeste, segunda edição. Saudações, Fabi, Geise. Brasil sempre criando grandes novidades e a gente analisa todas elas aqui na segunda edição do Jornal da Oeste. Boa, Fabi, vamos lá então, a gente tem aí essa questão do Eduardo Bolsonaro, da licença do Eduardo Bolsonaro, Fabi, e tem alguns debates surgindo a respeito disso em relação a essa estratégia. Antes eles tinham traçado aquela estratégia do Eduardo assumir algum tipo de secretaria aqui mesmo no estado de São Paulo, tentaram articular alguma coisa com o Tarcísio, aquela ideia morreu, não se sabe exatamente o porquê. Eduardo Bolsonaro parece que teve também um pouco de estranhamento com o próprio Tarcísio. Tem agora essa outra estratégia em relação a assumir, então, o cargo da Detone, né, como líder da minoria dentro da Câmara. A Detone ficou como vice imediatamente, mas assumia aí esse cargo de minoria. O debate que se faz a respeito, Fabi, em relação à questão ética desse ponto, se teria ou não, porque a brecha dentro do regimento a gente sabe que tem, mas se teria ou não alguma questão ética, queremos te ouvir a respeito. Olha, vamos lá, questão ética sempre vai ter, a gente está falando de política, não é mesmo? Só que hoje eu vou passar o pano gigantesco para Eduardo Bolsonaro, porque o que a Carol de Tone falou aí, para mim é o que vale na atual conjuntura. Nós estamos com o judiciário perseguindo, né, o deputado mais votado aqui do estado de São Paulo. Então, esse judiciário, perseguindo ele, nós temos que lutar com as armas que se tem. As armas que se tem, a Carol de Tone falou muito bem, em respeito à liderança, né, e mostrando que sim, existe, né, que talvez Tarcísio, aqui eu estou especulando, tá? Talvez Tarcísio não tenha feito, não tenha concedido, não quis misturar as coisas, a Carol de Tone abriu mão numa boa. Então, esse acerto é partidário. Partidário fica difícil contestar, porque nós temos aí um monte de não é legislação, mas regimentos internos que acabam prevendo essa situação. O que o Eduardo está fazendo lá fora, para alguns é super, ultra, mega blaster, não é assim que eles chamam, de traição nacional.
E para, acho que a grande parte dos eleitores do Eduardo Bolsonaro, é um cumprimento de missão e missão importantíssima. Então, o que se pode fazer para mantê-lo como deputado e ainda fazer com que ontem, né, aquilo que foi anunciado pela mídia, pela extrema imprensa, de que Eduardo Bolsonaro estaria condenado no final do ano, sendo que ainda não tem nem denúncia formalizada, eu acho que fica até um pouco ridículo da nossa parte, pelo menos da minha parte, defender neste momento ética. Ética é sobreviver. Serrão, a gente tem então essa questão aí do Eduardo Bolsonaro, o que é justificado também, Serrão, nesse caso, é que ele teria um pouco mais de prestígio, vamos colocar assim, num termo mais popular, em relação às negociações realizadas lá nos Estados Unidos, né, com os americanos, enfim, a gente sabe que ele tem uma passabilidade em relação à alta cúpula do governo Donald Trump, então essa seria aí uma estratégia traçada, aliás, pela oposição em relação à licença do Eduardo Bolsonaro, que vale lembrar aqui para nossa audiência, acabou em julho, né, ele teve ali aquele período de licença até julho e depois começaram a contar as faltas. Política também demanda criatividade. Vocês se lembram? A cantora Anitta, certa feita, lançou a imagem do vereador federal. E bateram nela, brigaram com ela. Mas a Anitta estava certa. Eu conheço aí hoje um monte de vereadores federais. Isso existe. Não é um monstro. Uma ficção da cabeça da cantora Anitta. E agora, Carol Dittoni cria o deputado internacional. Uma inovação curiosa, uma piada que eu não poderia perder, mas que nesse caso tem uma motivação muito séria e até nobre. A deputada mostrou extrema grandeza ao abrir mão do cargo de líder da minoria em favor de Eduardo Bolsonaro. Por uma questão muito simples e objetiva, o Eduardo é vítima de perseguição. Sabe-se, temos certeza de que se ele voltasse ao Brasil, ele seria preso. Preso por quê? Porque fez críticas ao sistema de poder no Brasil? Não, então isso não é democracia. Isso não combina com o Estado de Direito normal. Então, já que o jogo não está normal, você tem que encontrar jeitos de vencer o jogo anormal. E essa manobra que foi feita agora, de utilizar o regimento da Câmara, que permite ao líder não ter computadas as suas faltas, foi um instrumento criativo utilizado pelo Partido Liberal para proteger o mandato do Eduardo Bolsonaro. Então, mais uma criatividade brasileira, a criação do deputado internacional, que está fazendo um trabalho muito importante, está mostrando para o mundo o que no Brasil precisa ser mudado. Agora, quem está aqui dentro não quer mudança, fica PT da vida e aí querem pegar o Eduardo Bolsonaro na primeira chance que tiverem. Ainda vai demorar um pouquinho mais. Você gostou desse conteúdo? Então compartilhe, dê o seu like, não se esqueça, viu? Aqui no canal da Revista Oeste tem muito mais.